Glória a Deus Pai, glória a Deus Filho e glória ao Deus Espírito Santo, a Jesus Cristo, nosso Deus vivo. A você que me assiste, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida e a todos da sua casa. Muita paz e muita luz para você, como também para todos da sua casa. Denison Souza aqui falando, do Ministério Deus Vivo, pastor Denison Souza. E hoje é terça-feira, e toda terça-feira nós intercedemos por cura divina. É a terça-feira da manifestação e do poder da glória de Deus. Estou nesse momento aqui, como você pode ver, estou no monte. O Rio de Janeiro, nesse momento, se encontra com o tempo fechado, tempo nublado. E faça sol ou faça chuva, por ordem do Senhor Jesus Cristo, todos os dias eu estou orando, estou intercedendo, estou clamando, estou suplicando aqueles que têm acompanhado, clamado, suplicado em favor daqueles que têm acompanhado esse ministério. Você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Que Deus abençoe a sua vida. Já faz o seguinte: você que está pelo canal Denison Souza, já se inscreva nesse canal. Você que está pela primeira vez, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações, para você ser avisado de quando eu postar vídeos aqui pelo canal, tá bom? Já deixe seu like, seu joinha, é importante que você curta esse vídeo, tá bom? Você que está pelo Facebook Denison Souza, está aqui pela primeira vez, tem a opção de você me seguir, então me segue, ative o sininho para receber notificações, tá bom? De quando eu entrar ao vivo aqui pelo Face. Deixe seu like, deixe seu joinha. É importante que você curta, para que a plataforma entenda que esse vídeo é um vídeo relevante. Glória a Deus. Quero pedir a você, nesse momento, que compartilhe essa live pelo menos com 12 pessoas. Você pode fazer isso? Compartilhe essa live com 12 pessoas. 12 pessoas do seu círculo de amizade. Aliás, 6 pessoas do seu círculo de amizade e 6 pessoas da sua parentela. Tá bom? Quero pedir a você nesse momento que você pegue uma garrafa com água. Pega aí garrafa com água. Pega também azeite. Pega o azeite, garrafa com água. Pega também toalha de rosto, toalha de banho. Tá bom? Cadê a minha toalhinha aqui? Tô aqui com a minha toalhinha. Pega a toalhinha, tá bom? Pega aí a tua toalhinha, pega aí uma toalhinha. Nós vamos consagrar logo após o clamor. Como você pode ver, ó, tô aqui no monte. Tá chuviscando aqui no monte. Espero que não aperte aqui a chuva, né? Tem que botar a internet de volta lá na congregação, para que quando o tempo estiver assim, quando eu não puder fazer ao ar livre a live, eu faço diretamente lá da congregação. Mas é isso, Rio de Janeiro, né? Carioca não gosta de dias nublados, carioca gosta de dias ensolarados. Mas hoje está nublado, tá chuviscando aqui, tá uma garoazinha, tá bem fininha aqui no monte. E eu já quero estar unindo a minha fé juntamente com a sua, tá bom? Débora Marcelo, boa tarde, Deus abençoe a paz, que Deus abençoe o povo de Madureira. Madureira, logo logo eu vou estar em Madureira, com a permissão do Senhor. Deus está abrindo as portas aí para pregar o Evangelho. Para pregar o Evangelho. Logo, logo estarei em Madureira, com a permissão do Senhor, para estar pregando o Evangelho em Madureira. Um bairro que fica praticamente centralizado, né? Fica bem no centro, né, do mapa da cidade do Rio. É um bairro onde tem condução para tudo quanto é canto, né? Só não tem condução daqui da onde eu moro direto, né? Tem que descer ali em Deodoro, né? Ou descer em Honório e Gugel para poder pegar para Madureira, né? Aliás, dá até para ir andando, né? Ali de Honório até Madureira. Não tem condução direto, mas quem sabe um dia, né? Aliás, ao invés de pensar na condução, né? Deus vai providenciar um carro, né? Para poder fazer a obra, para poder rodar todo esse Rio de Janeiro aí e mais adiante pregar fora do Rio também, enfim. Então que Deus abençoe as famílias, abençoe o povo de Madureira, zona norte da capital do Rio, e
Falando em zona norte da capital do Rio, quinta-feira eu tô no Escada de Jacó, tá bom? Com a permissão do senhor, não sei como é que vai estar o tempo quinta-feira, e eu vou estar lá. Mas sem rodeios, sem mais rodeios, são 12h18 no ao vivo. Prepara aí a garrafa com água, prepara o azeite, prepara peças de roupa, prepara também essas coisas que eu citei, né? Azeite, água e peças de roupa, tá bom? Do marido, da esposa, dos filhos, para que nós possamos estar consagrando a Deus em nome do Senhor. Vamos nos unir pela fé nesse momento? É o momento de nós invocarmos ao Deus vivo, ao Deus Todo-Poderoso. Vamos falar com o Senhor nesta hora. Vamos falar com o Senhor nesse instante. Vamos falar com Deus. Vamos falar com o Senhor. Vamos falar com o Deus vivo. Senhor dos céus e da terra. Vamos falar com o Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse instante, meu Pai, eu uno a minha fé com a fé desta mulher, deste homem, desta pessoa, que precisa urgentemente de resposta para a sua saúde física, para a sua saúde emocional. Só o Senhor, meu Deus, para ter misericórdia. Só o Senhor para se compadecer. O homem, o médico, a medicina dos homens, até tenta, até busca ajudar, até busca curar, mas quando o médico não consegue resolver, quando medicamentos não conseguem resolver, quando tratamentos não conseguem resolver, só o Senhor pode resolver. A tua palavra diz que aquilo que é impossível ao homem é possível para Deus. Tudo é possível ao que crê. Eu creio, meu Deus, nas histórias contadas em Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu creio nas histórias, nos relatos que são contados a respeito do que Jesus Cristo fez quando esteve aqui na terra. Ele deu vista aos cegos, ele fez com que surdos ouvissem, ele fez, meu Deus, com que pessoas fossem curadas. Ele fez com que o coxo passasse a andar. Ele fez com que mortos voltassem à vida. E a tua palavra diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor não muda. O Senhor não muda. Então, meu Deus, nós clamamos, suplicamos a Ti por misericórdia. Misericórdia. Que o Senhor venha ter misericórdia, meu Pai, daquele que está no leito, daquele que está acamado, daquele que depende de aparelhos para se manter vivo, daquele que recebeu o diagnóstico de morte. Que o Senhor venha, meu Pai, nesse momento se compadecer. Eu não posso curar, mas o Senhor diz na sua palavra, esses sinais acompanharão os que crerem. É bem verdade que o Senhor usa o homem de Deus, a mulher de Deus, como canal. Então que o Senhor venha me usar como canal. Que o Senhor venha me usar por misericórdia, porque eu... meu Pai, quem sou eu? Quem sou eu? Aliás, quem é o ser humano? A tua palavra diz que que os anjos gostariam de pregar o Evangelho, mas o Senhor deu essa missão foi dada aos homens. O Senhor me deu essa missão que é tão nobre, tão nobre. Missão essa que é desprezada por muitos. Tem pessoas que desprezam o pastor que prega de manhã, que prega de tarde, de noite, que ora de manhã, de tarde, de noite, pelas madrugadas. Tem gente que despreza, né? O trabalho que nós fazemos, fazer uma visita no lar, uma visita no hospital, no presídio, ir de encontro às pessoas que se encontram nas ruas. Existem pessoas que desprezam, mas essas pessoas que desprezam, ó Pai, são pessoas que não têm discernimento espiritual. Mas que privilégio é, meu Pai,
ser usado pelo Senhor para curar. Oh, sim, para curar, para dar ordem para que o mal seja expulso, para que o mal seja expelido. Então, meu Deus, por misericórdia e graça, me usa, meu Deus. Me usa para curar essa mulher. Me usa para curar esse homem. Me usa, meu Deus, para determinar a cura do familiar dessa pessoa, do ente querido. Meu Pai, que quando eu estender a minha mão, que seja a tua mão, meu Pai, que seja a tua mão, que seja a tua mão para curar, que seja a tua mão para libertar. Ah, essa pessoa que está com depressão, que está com angústia, com ansiedade, com medo, com desejo de suicídio. Oh, Senhor, tem misericórdia, meu Pai. Tem misericórdia dos teus filhos. Tem misericórdia daquele que sofre, daquele que está sofrendo uma tristeza profunda. Só o Senhor, meu Pai, pode dar paz. Só o Senhor pode dar alegria. Só o Senhor pode, meu Pai, fazer com que no lugar de amargura, de tristeza, de ódio, de desejo de vingança, de mágoa, só o Senhor pode fazer com que venha haver paz, venha haver alegria. Então, meu Deus, que a tua paz venha inundar o ser dessa mulher, venha inundar o ser desse homem. Meu Deus, responde o grito de socorro dos teus filhos, aqueles que solicitaram oração pelo WhatsApp, pelo Message, pelo YouTube, pelo Facebook. Onde houver, meu Pai, um pedido de socorro a Ti, por meio desse ministério, que haja resposta, meu Pai. Que haja, meu Deus, cura, que haja libertação. Meu Deus, eu vou usar de autoridade nessa hora para determinar a cura, para determinar a libertação. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, que essa pessoa, meu Pai, que se encontra enferma, doente, acamada, que se encontra com mal na sua vida, essa pessoa que não consegue dormir à noite, que tem visão de vultos, audição de vozes, que se sente perturbado, eu vou determinar agora que todos os espíritos das trevas, que todos os espíritos causadores de enfermidade, que o espírito de depressão, de angústia, de ansiedade, de medo, de desejo de suicídio, que o espírito que tem causado a enfermidade no corpo físico do filho, da filha, do pai, da mãe, do irmão, que todos os espíritos causadores de males sejam nesse momento atraídos para a mão poderosa do Deus vivo. Sejam atraídos agora, sejam amarrados no mundo espiritual e sejam queimados pelo fogo poderoso do Deus vivo e sejam lançados no abismo, nas trevas exteriores, em nome de Jesus. Receba a tua cura, receba o teu milagre. Seja curado, seja curada, seja sarado, seja sarada. Jesus Cristo, Ele te dá vida, e vida de verdade. Jesus Cristo, Ele te cura. Ele acaba de destruir o vírus, a bactéria, o micróbio. Ele acaba de te dar perfeita saúde do alto da cabeça à planta dos pés. Então receba perfeita saúde para o teu corpo e para a tua alma. Para a glória de Deus Pai, em o nome do Senhor Jesus. Receba.
ligado na terra, ligado nos céus. Para a glória de Deus Pai. Para a glória de Jesus Cristo. Para a glória de Deus vivo. Você que crê, diga amém. Diga graças a Deus. Diga obrigado, Jesus. Obrigado pelo meu milagre. Obrigado, Senhor, por me curar. Obrigado, Senhor, por me dar perfeita saúde. Começa a glorificar ao Senhor. O milagre acontece quando nós temos um coração grato. Em tudo dai graças ao Senhor. Então começa a agradecer a Jesus Cristo. Ele disse: tudo que pedides ao Pai em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então começa a agradecer ao Senhor nesta hora. Começa a agradecer ao Senhor nesse instante. Fala para Ele: obrigado, meu Pai. Obrigado por arrancar de dentro de mim a angústia, a depressão. Obrigado por me conceder a tua paz. A tua paz. Seja cheio de paz. Seja cheio de alegria. Seja cheio de paz, cheio de alegria. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, diz o Senhor. Jesus Cristo venceu o mundo. E com Ele você também vence. Então seja cheio de paz. Seja cheio de paz, cheio de alegria. Receba nesta hora. A alegria do Senhor é a tua força. Oh, é a tua força. A alegria do Senhor é a tua força. A alegria do Senhor é a tua força. Vamos nesse momento de canção? Permaneça no vídeo, permaneça na live. Vamos bem dizer o nome do Senhor. Revela-nos a sua glória, Deus. Revela-nos a sua glória, Deus. Mostra-nos a tua face. Mostra-nos a tua face, Deus. Precisamos. Revela-nos o teu caminho. Revela-nos o teu caminho. Precisamos, Senhor. Precisamos. Novamente estou aqui, Senhor, pois eu preciso de ti totalmente. Novamente estou aqui em tua presença, Pois eu preciso de ti desesperadamente. Abraça-me, Senhor, Pois eu preciso. eu preciso de ti. Sem a presença de tua glória, não poderei prosseguir. Envolve-me. Envolve-me, Senhor, preciso tanto de ti. Sem a presença de tua glória, não poderei prosseguir. Jesus, Jesus. Aleluia. Declara esse nome. Nome que está acima de todo nome. Seu nome é Jesus. ajuda-me, Senhor. Ajuda-me, Senhor. Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Ajuda-me, Deus. Ajuda-me, Deus. Declare novamente. Novamente estou aqui, Senhor, Pois eu preciso. pois eu preciso de ti totalmente. Novamente. Novamente estou aqui em tua presença,
pois eu preciso de ti, desesperadamente. Abraça-me, Senhor, pois eu preciso. Eu preciso de ti. Sem a presença de tua glória, não poderei prosseguir. Envolve-me, Senhor, preciso tanto de ti. Sem a presença de tua glória, não poderei prosseguir. Jesus, declara esse nome. Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. 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 Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Jesus. Seu nome é Jesus. Senhor, seu nome é Jesus, meu Senhor, seu nome é Jesus, Senhor, tu és a glória de Deus manifestada a mim, tu és o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu eterno ser. Seu nome é Jesus, meu amado, tu és a glória de Deus manifestada na carne. Jesus, oh glória, Jesus amado, amado da minha alma. Chama que ele vem, é só chamar que ele vem. É só chamar que ele vem. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes das quais não sabes. E me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. É só chamar. Chama que ele vem. Invoca-me no dia da angústia, que eu te livrarei e tu me glorificarás. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Seu nome, declare seu nome. Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Jesus. Novamente estou aqui, Senhor, pois eu preciso de ti, totalmente. Novamente estou aqui em tua presença, pois eu preciso de ti, desesperadamente. Eu estou desesperado por ti. Sem tua presença, tua glória, não poderei prosseguir. Eu estou desesperado por ti. Sem tua presença de tua glória, não poderei. Não me faça subir deste lugar, Senhor, se tua presença não for comigo.
Jesus, tu és meu melhor amigo. Melhor amigo. Não me faça subir, Senhor, se tua presença não for comigo. Jesus. Alabaxarabassou. Rerere canta alabassuri canta alamas. Sim, Senhor. Jesus. 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 Eu não quero subir. Eu não quero subir para ser julgado com o ímpio, mas eu quero subir para reinar contigo em glória. E eu sei que sem tua presença eu não poderei. Portanto, não me faça subir deste lugar se tua presença não for comigo. Jesus. 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 Glória ao teu nome, Senhor. Glória a Deus Pai. Glória a Deus Filho. E glória ao Deus Espírito Santo. Jesus. Oh, aleluia. Pegue a garrafa com água. Pegue aí peças de roupa. Vamos aí consagrar. Vamos lá? Glória a Deus Pai, glória a Deus Filho e glória ao Deus Espírito Santo. A Jesus Cristo, nosso Deus vivo. Vamos lá. Vamos consagrar a água. Meu Deus, coloca virtude, unção e poder. Coloca poder na água desta mulher. Coloca poder na água deste homem, deste teu filho e desta tua filha. E faz os sinais, os prodígios e as maravilhas acontecerem, meu Pai, após a consagração desta água. Que esta água venha ser um santo remédio para o corpo físico desta pessoa, como também do seu ente querido, do seu familiar. Faça com que, meu Pai, o vírus, a bactéria, o micróbio sejam destruídos quando essa pessoa beber da água. Que toda enfermidade no corpo, como também na alma, sejam expelidos. Assim, meu Deus, nós consagramos pela fé e tão somente pela fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a glória do Deus vivo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. A chuva deu uma apertada aqui no monte. Chuva, cesse. Chuva, passe. A Bíblia fala que Elias, né? Elias era um homem sujeito às mesmas paixões do que eu e você. E diz a palavra que ele orou a Deus e fez com que... Deus fez com que não houvesse chuva sobre Israel 3 anos e meio, né? E depois ele orou de novo. E Deus fez com que a chuva descesse, né? Então a palavra fala que nós somos como Elias. Aliás, que Elias foi um homem assim como nós. Elias foi um ser humano. Aliás, os homens e mulheres da Bíblia foram pessoas humanas. Pessoas humanas. Não foram pessoas, né? Mas Deus ele atendeu a súplica deles, né? Então estou orando aqui para que essa chuva passe. Chuva. O Senhor leve a chuva para o outro lado. Amém? Vamos beber da água? Vamos beber da água nesse instante? Vamos lá, vamos beber da água. Deixa eu colocar aqui o celular aqui. Vou colocar aqui o aparelho aqui. Vamos lá? Deixa eu abrir aqui a garrafa.
Vamos lá. Primeiramente, em nome do Pai, em nome do Filho, e em nome do Espírito Santo, do Deus vivo. Glória a Deus. Começa a glorificar o nome do Senhor aí pela tua saúde. E já se sinta curado, curada. O vírus, a bactéria, o micróbio, toda enfermidade no seu corpo, todo mal já foi expelido, destruído, aniquilado pelo poder do Senhor. Tá bom? Pega essa água aí, depois dá pro teu familiar, pro teu ente querido. Tá bom? Eu quero nesse momento, nesse instante, apresentar o restante, né? Vamos lá, apresentar o restante dos elementos. Meu Deus, abençoa o azeite. Coloca virtude, unção e poder no azeite dessa pessoa. Abençoa as peças de roupa. Abençoa as pessoas que estão sendo apresentadas por meio de fotos. Que o teu poder vá de encontro a esses elementos que estão sendo apresentados. Através de lenços e aventais do apóstolo Paulo, demônios eram expelidos e pessoas eram curadas. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor mesmo diz, eu, o Senhor, não mudo. Então, assim como o Senhor operou através de lenços e aventais do apóstolo Paulo, expulsando demônios, curando os enfermos, que assim também aconteça, meu Pai, com essa pessoa, após ela consagrar todos esses elementos ao Senhor. Então, coloca virtude, unção, poder, e faz, meu Pai, prodígios, sinais e maravilhas ocorrerem quando essa pessoa fizer uso do azeite, das peças de roupa. Assim, meu Deus, nós consagramos pela fé e tão somente pela fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a glória do Deus vivo, em nome do Senhor Jesus Cristo. E você que crê, diga amém, diga graças a Deus. Glória a Deus, são 12h46 no ao vivo. Eu quero nesse momento já ir para a palavra, né? Quero ir nesse momento para a palavra, vamos lá? Eu não sei se eu vou conseguir ler a palavra aqui, porque chove aqui no monte. Chove aqui no monte. Vamos ver se eu consigo ler aqui a palavra aqui. Eu vou ler só pelo menos a palavra e depois vou comentar. Vamos lá, carta de Tiago. Carta de Tiago, capítulo... Vamos ler aqui, Tiago 5,16. Tiago 5,16. Aliás, vamos ler aqui o versículo 14. Tiago, capítulo 5, versículo 14. Eu quero ler aqui, Tiago 5, versículo 14. Está escrito assim: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja. Presbítero aqui quer dizer ancião. Lá no grego significa ancião. Presbítero trata-se de pastores, né? Presbítero é pastor. Pastor e presbítero exercem a mesma função, só muda a nomenclatura, só o termo, né? O termo, né? Termo pastor vem do hebraico, que significa alimentador, cuidador, aquele que alimenta. E presbítero significa ancião. Significa ancião. Mas não é ancião de cabelo branco, não. Significa aquele que tem bagagem espiritual, que tem tempo de caminhada com Deus, que tem maturidade espiritual. Resumindo, maturidade espiritual, para estar à frente da igreja do Senhor, da igreja de Cristo. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. Ungindo com azeite em nome do Senhor. Aí tem aqui umas referências aqui, e se o Senhor assim permitir, eu vou estar lendo essas referências aqui. Mas deixa eu continuar aqui a leitura. Estou em Tiago, capítulo 5, versículo 15 agora. E a oração da fé, a oração do quê? A oração da fé. Tem que ter fé. A Bíblia fala
Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que todo aquele que se aproxime do Senhor creia que Ele existe. Creia que Ele é o quê? Recompensador, galardoador para com aqueles que o buscam. E você busca a Deus aonde? Por meio da oração. Mas a oração não pode ser uma oração vazia. Não pode ser uma oração oca. Tem que ser uma oração, né, de fé, com fé. E a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Aí tem uma referência também a esse versículo, né, o versículo 15. E o versículo 16 fala aqui, ó, Tiago 5,16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Lembra lá de Jó? Deus mudou o cativeiro de Jó depois que Jó orou o quê? Depois que Jó orou pelos amigos. Jó, ele orou pelos amigos e Deus foi e mudou o cativeiro de Jó. Deus, ele mudou o cativeiro de Jó. Vou ficar aqui mesmo, desse lado. Jó teve seu cativeiro mudado depois que ele orou pelos amigos. A palavra fala a respeito disso. Que Deus, ele mudou o cativeiro de Jó depois que ele orou pelos amigos. E a palavra fala aqui, ó. Diz aqui: confessai as vossas culpas uns aos outros, orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo. E quem é o justo? O justo é quem anda na justiça. E o que é andar na justiça? É andar na palavra. É andar em obediência à palavra. É andar em obediência à palavra. Quando você anda em obediência à palavra, você é visto pelo Senhor como uma pessoa justa. O justo é aquele que anda na justiça. É aquele que pratica a justiça. Que pratica a justiça. Que anda na justiça. E a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Pode muito em seus efeitos. Pode muito em seus efeitos. Eu quero orar nesse momento para que Deus venha com revelação. Para que Deus possa me usar por misericórdia e graça. Por isso, segure o celular com a mão esquerda, coloque a sua mão direita sobre o seu coração e faça uma oração em concordância. Eu falo e você repete em seguida. Coloque a mão direita sobre o seu coração e repita as palavras que eu vou dizer agora. Eu falo e você repete em seguida. Ore assim dizendo: meu Deus e meu Pai, fala comigo, Senhor, e envia-me o teu Santo Espírito e revela-me a tua palavra. Faça-me, Senhor, entrar no teu descanso e receber de ti a tua paz. Usa, Senhor, o teu profeta, o teu anjo, o teu mensageiro. Eu estou aqui, Senhor, e eu quero ouvir a tua voz a falar ao meu coração. Repetiu essas palavras? Crê que o Senhor irá falar contigo por meio do mensageiro, através de mim, por misericórdia e graça? Porque é por misericórdia e graça que o Senhor ele nos usa. Por misericórdia e graça. Paulo, ele disse assim, o apóstolo Paulo: isso não vem de vós, não vem das vossas obras para que não se gloriem. A salvação é pela graça. É pela graça. Ou seja, é pelo favor imerecido do Senhor para conosco. Então o Senhor ele vai me usar por misericórdia e graça. Por misericórdia e graça. Então fique em espírito de oração e deixe orar para que o Senhor me use com misericórdia e graça. Meu Deus, a tua palavra nesse momento será ministrada, meu Pai. E todos nós queremos ouvir unicamente a tua voz, como está escrito: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Por isso quem tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo tem a dizer. Pois a fé vem por ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Por isso vem agora, Senhor, com a tua palavra, que é poderosa, que é viva, que é eficaz e produz em nós o resultado para o qual ela está sendo mandada, trazendo sobre nós cura,
trazendo sobre nós perfeita saúde, trazendo sobre nós a vida abundante que teu Filho Jesus Cristo prometeu aos que nele crê. E assim, o Senhor se mostra com provas infalíveis, mostrando de fato quem o teu Filho Jesus Cristo ele é. E Jesus Cristo é Deus, o próprio Deus encarnado, a imagem expressa do Deus invisível, aquele que é, o que era e o que há de vir, nas nuvens dos céus, com poder e grande glória. Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Jesus Cristo, o nosso Deus vivo. O nosso Deus vivo. E você que crê, diga amém. Diga amém, Senhor. Diga amém, Jesus. Diga amém, Igreja do Deus vivo, esparramada sobre todas as nações da terra. Diga amém. Carta de Tiago. Tiago, que é considerado meio-irmão do Senhor Jesus Cristo, é tido como meio-irmão do Senhor Jesus. Além de Tiago, nós temos também Judas. A carta de Judas, também segundo os teólogos, estudiosos da palavra, tanto Tiago quanto Judas, eles são irmãos de Jesus, são os meio-irmãos de Jesus. Jesus Cristo, após ter nascido, após o seu nascimento, Maria teve outros filhos. Ela teve filhos com José. Quanto Jesus, você sabe, né? Jesus, ele é filho adotivo de José. Jesus, ele é só apenas filho de Maria. Com quem? Com Deus. Jesus é filho de Maria com Deus. E Maria, ela teve outros filhos. E segundo teólogos, estudiosos da palavra, intérpretes bíblicos, Judas e Tiago foram os meios irmãos de Jesus Cristo, meios irmãos do Senhor. E Tiago ele fala, quero ler aqui para você. Tiago ele fala aqui na sua carta, nesse capítulo 5. Eu sempre gosto de ler a epígrafe. A epígrafe fala, diz aqui, exortação à paciência, acerca do juramento, da oração e da conversão de pecadores. Então nós temos aqui primeiramente exortação, ou seja, uma palavra de ânimo quanto à paciência. A segunda coisa que nós temos aqui, o segundo assunto a ser tratado no capítulo 5, nós temos aqui acerca do juramento. E a terceira coisa que nós temos aqui fala a respeito da oração. E a quarta coisa que nós temos aqui é a respeito da conversão de pecadores. Da conversão de pecadores. Então, Tiago, ele fala aqui a respeito, a partir do versículo 14, que foi o versículo que eu li inicialmente. Tiago, ele fala, está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. Aí tem uma referência aqui, quero ler aqui para você, aqui, 5,14, Marcos capítulo 13, versículo 13. Vamos lá em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 14. Marcos 3,13. Marcos 3,13, vamos lá. Marcos 3,13. Marcos, capítulo 13, versículo 13. Evangelho de Marcos, capítulo 3. Marcos, capítulo 3. Marcos 3,13.
e subiu ao monte, e chamou para si os que ele quis e vieram a ele. E nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandassem a pregar e para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Então veja, Jesus ele nomeou os 12 para que estivessem com ele e os mandassem a pregar. Então a primeira coisa, a palavra nos fala que os discípulos, os apóstolos foram escolhidos pelo Senhor para pregar. E diz aqui, e para que tivesse o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Aí vem para cá para mim. Eu costumo dizer que evangelho, e tem muitos lugares aí que você pensa que ali há o evangelho, mas não é evangelho. Evangelho é o que Jesus Cristo proclamou e os seus apóstolos proclamaram. Evangelho é o que você encontra no Novo Testamento. É o que você vê na igreja primitiva, em Atos dos Apóstolos. Evangelho é o que está na sã doutrina de Cristo Jesus e dos apóstolos. Isso é evangelho. O que a gente vê por muitos lugares aí é um pseudo evangelho. E eu costumo dizer, por exemplo, que o evangelho se resume em 4 coisas. O evangelho é expulsar demônios, curar os enfermos, pregar. Não foi que Jesus Cristo, não é o que o texto fala ali? Que ele os nomeou para pregar. Então o evangelho é expulsar demônios, curar os enfermos, pregar arrependimento para que haja salvação. É chegado a vós o reino de Deus, arrependei-vos. Era essa a mensagem de Jesus, essa era a mensagem dos apóstolos. E em quarto lugar, socorrer os órfãos, as viúvas, os necessitados, estender a mão aos que necessitam de socorro. E diz a palavra que eles foram nomeados para pregar, para curar, né, o que diz aqui? Para curar as enfermidades e expulsar os demônios. Aí, lá na carta de Tiago, eu li essa referência, né, que é Marcos capítulo 3, versículo 13. Vamos lá em Marcos 16, 18. Vamos lá, Marcos 16, 18. Marcos 16, 18. Evangelho de Marcos 16, 18. O que está escrito aqui em Marcos? Marcos 16, 18. Marcos capítulo 16, versículo 18. Está escrito aqui, Aliás, deixa eu ler aqui o versículo 17. E estes sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. Estes sinais seguirão aos que crerem. Antes de eu ler o versículo 18, deixa eu comentar esse versículo que fala, esses sinais seguirão aos que crerem. Vamos lá. O Evangelho nos fala que houve uma ocasião que um rapaz ele estava expulsando demônios e curando enfermos em nome de Jesus, em nome do Senhor. E João e Tiago, que eram os filhos do trovão, assim eles foram apelidados. E Tiago e João, que eram filhos do trovão, pois assim Jesus Cristo os apelidou, né? Eles chegaram para Jesus e disseram assim: Mestre, tem um homem que está expulsando demônios e curando os enfermos em seu nome, mas ele não nos segue. Ele não é do nosso grupo, ele não pertence ao nosso grupo, e ele está expulsando demônios e curando os enfermos em seu nome. E nós o proibimos
nós o proibimos de fazer isso, de expulsar demônios, de curar os enfermos em teu nome. Aí Jesus Cristo chega para Tiago e João e fala assim: deixai-o, deixe o rapaz, deixe ele, deixai-o, porque não há ninguém que expulse demônios e cure os enfermos e em seguida fale mal de mim. Quem não ajunta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. Então Jesus Cristo, ele faz com que qualquer pessoa que crer nele tenha a autoridade e o poder para curar os enfermos, para expulsar os demônios. Qualquer pessoa que crê em Jesus Cristo, que crer nele como Senhor e Salvador, tem dele autonomia, ou seja, tem dele carta branca, tem passe livre. Para quê? Para expulsar demônios, para curar os enfermos. Então, a palavra nos fala lá, voltando para a carta de Tiago, aliás, deixa eu terminar de ler aqui. Eu nem terminei de ler Marcos 16. Marcos 16 fala que estes sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e escorpiões, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E os curarão. Aí, olha só. Vamos voltar lá para Tiago. Eu li duas referências do versículo 14. Tiago 5, versículo 14. Diz aqui, ó: orem sobre ele ungindo com azeite em nome do Senhor. Orem. Aliás, eu li a referência do versículo 14, não foi isso? Exatamente, versículo 14. Está aqui, ó, versículo 14. Versículo 14. Eu li aqui duas referências. Marcos 3:13 e Marcos 16:18. Então a palavra fala: ungindo com azeite em nome do Senhor. Em nome do Senhor. Aqui o Tiago, né? O Tiago aqui ele está falando sobre presbíteros da igreja. Sobre presbíteros da igreja. Mas deixa eu falar aqui uma coisa para você, para que você entenda. Presbítero quer dizer ancião. E ancião quer dizer, não é a pessoa de cabelo branco, mas significa uma pessoa que tem maturidade. Maturidade espiritual. Paulo, por exemplo, ele fala assim: pelo tempo que vocês têm de crentes, vocês já eram para ser mestres, ou seja, vocês já eram para ser discipuladores, já eram para vocês estar fazendo discípulos em nome do Senhor. Então, quando fala ali presbíteros, muitos entendem que é somente os pastores, ou somente um pastor de uma igreja local, quando na verdade não é. Presbítero, no sentido da palavra, lá no original, lá no grego, presbítero significa ancião. E ancião, por sua vez, significa aquele que tem maturidade espiritual. Maturidade espiritual. E como é que a pessoa ela tem maturidade espiritual para expulsar demônios e curar os enfermos? Como a pessoa ela tem? Treinando. Como assim, pastor? Treinando. É um treinamento. Lembra dos apóstolos? Os apóstolos treinaram. Eles foram treinados. E o treinamento deles foi da seguinte forma: eles viam Jesus expulsar os demônios, via Jesus curar os enfermos, e depois, de tanto eles verem Jesus expulsar demônios e curar os enfermos, né? Porque você sabe, né? Você aprende muito mais visualmente do que você ouvindo. Você ouvindo, você aprende? Aprende. Mas você aprende muito mais vendo do que ouvindo. E os discípulos estavam ali, vendo Jesus expulsar demônios, curar os enfermos, e de tanto eles verem Jesus
expulsando demônios e curando os enfermos, houve um dado momento, né, mais adiante, o Evangelho nos fala que Jesus ele separou 70 discípulos. E ele enviou os discípulos de 2 em 2, e os discípulos, ao irem de 2 em 2, indo em todas as cidades de Israel, eles começaram a fazer a mesma coisa que Jesus Cristo ele fez, ou fazia. Os discípulos foram enviados, os 70, e quando eles voltaram alegres, dizendo: Senhor, em teu nome os demônios se submetem a nós. Em teu nome os demônios se submetem a nós. Senhor Jesus, as pessoas foram curadas. Pessoas foram libertas em teu nome. Aí Jesus Cristo ele fala para os discípulos, né? Eu vi Satanás cair do céu como um raio. Aí ele fala para os discípulos: não se alegreis com o fato de vocês expulsarem os demônios, de vocês curarem os enfermos, mas antes exultai, se alegrai, em saber, pois, que o vosso nome está onde? Que o vosso nome está arrolado, escrito nos céus. Então, mais importante do que se alegrar com o fato de que expulsamos demônios, de que curamos enfermos, a nossa maior alegria tem que ser o fato de sabermos que temos os nossos nomes escritos nos céus, escritos no livro da vida. E aí, ali na carta de Tiago, no capítulo 5, eu quero comentar aqui, fala que ungindo com azeite em nome do Senhor. Eu falei para você pegar o azeite, aqui, o azeite aqui, ó. Eu falei para você pegar o azeite. Não falei para você pegar o azeite? Ungindo em nome do Senhor. Você está aprendendo, por meio dessa palavra, que os sinais acompanharão o quê? Acompanharão os que crerem. Mas, pastor, ali está escrito presbítero. Ué? Não necessariamente presbítero. Não necessariamente pastores. O véu foi rasgado. O véu foi rasgado. Qualquer pessoa tem livre acesso à presença de Deus através da pessoa de Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele falou para Tiago e João: olha, deixa o rapaz expulsar demônios, curar os enfermos. Ele não proibiu. Ele não proibiu. Ancião significa maduro na fé. Maduro na fé. E Paulo ele fala: pelo tempo que vocês têm, vocês já eram para serem pessoas maduras na fé. Quanto tempo já tem pessoa? Há quanto tempo já existem pessoas que me acompanham aqui? Há muito tempo, né? Tem pessoas que já me acompanham há mais de 4 anos. Eu comecei a fazer as lives, se eu não me engano, em 2016. Em 2016 eu comecei a fazer as lives através do meu notebook. Já tem cerca de 7 anos. De 7 para 8 anos. Como passa rápido, né? Mas já tem aproximadamente isso. De 7 a 8 anos que eu faço lives. Há um bom tempo. E quantas são as pessoas que me acompanham? Tem muitas pessoas que me acompanham já de longa data. Inclusive pessoas que são mantenedoras desse ministério, que abençoam esse ministério, que são colunas desse ministério. O que o Senhor está querendo dizer com esta palavra? Pelo tempo que você me acompanha, pelo tempo que você acompanha o meu ministério, já era para você ser uma pessoa madura na fé. Madura. Você já era para ser uma pessoa já, né? Grande na fé. Grande na fé. Deus espera isso de você. Deus espera que você seja maduro. A palavra diz: onde estão os filhos de Deus, que haverão de se manifestar como Jesus Cristo? Onde estão os filhos de Deus? A criação geme
e aguarda ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. Cadê os filhos de Deus? Cadê os filhos de Deus que expulsam os demônios, que curam os enfermos? A pessoa fica, pastor, ora. Tá bom, eu vou orar. Mas você também tem que orar, você também tem que exercitar a sua fé. Aliás, você se torna maduro na fé quando você se exercita. Quando você exercita, quando você faz um exercício de fé. Quando eu falo para você, pega água, você está exercitando a sua fé. Quando eu falo, pega o azeite, você pega o azeite e apresenta a Deus, você está exercitando a sua fé. Quando eu falo para você pegar a toalha, você está exercitando a sua fé. Entenda uma coisa, Deus não quer que você fique a vida toda na parte rasa do rio. Deus quer te levar a águas profundas. Deus quer fazer com que você seja semelhante a Paulo, semelhante a Pedro, a Tiago, a João, semelhante a Elias. Deus quer que você seja semelhante a Jesus Cristo. Ele quer que você seja uma cópia dele. Você está entendendo essa palavra? Ele quer que você seja uma cópia dele. Jesus Cristo, ele disse, ide fazer discípulos. Esse é meu papel, eu estou aqui fazendo discípulos. Mas tem gente que não quer ser discipulador. Tem gente que até passa a ser discípulo, né? Tem gente que até começa na caminhada de se tornar discípulo. Mas vai ser discípulo o quê? Por toda a vida? Por toda a vida vai ser discípulo? Lembrando que para ser discipulador, você não precisa ser necessariamente um pastor de uma igreja local. Ah, quer dizer que eu tenho que ser pastor? Quer dizer que eu tenho que ser pastora? Não. Para ser um discipulador, você não precisa ser necessariamente um pastor, ter título de pastor, de pastora. Você não precisa. Expulsar demônios não é com pastores apenas. Curar os enfermos não é apenas com pastores apenas. Jesus Cristo, ele disse, estes sinais seguirão os que crerem. Você crê? O rapaz que não seguia os discípulos, que não fazia parte do grupo dos discípulos, expulsava demônios, curava os enfermos. É a mesma coisa eu não faço parte de convenção nenhuma. Eu já fui convidado para participar de convenção batista, convenção das Assembleias de Deus. Até perguntaram para mim, por que você não se afilia à Convenção Geral dos Pastores do Estado do Rio de Janeiro? Ah, por que você não se afilia à Convenção dos Pastores da Assembleia de Deus? Ah, por que você não se afilia à Convenção dos Pastores da Igreja Batista? Ah, porque... E eu respondi, porque Deus não mandou. Eu só obedeço a Deus, eu não obedeço a homens. Paulo, ele disse, fui eu chamado para agradar a homens ou para agradar a Deus? Eu não fui chamado para agradar a homens. Eu não fui chamado para ficar, né? Para ficar fazendo a vontade dos homens. Ah, porque eu acredito que se você se afiliasse à convenção, teu ministério já estaria, né? Teu ministério já teria sido, já teria se expandido. Aí qual foi a minha resposta? Minha resposta foi exatamente essa que eu acabei de falar. Deus não mandou. Deus não mandou. Quando eu estava lá, por exemplo, na Paz e Vida, que foi o último ministério que eu estive, Deus falou, sai. Deus falou, sai. E eu saí. Eu saí. Aliás, esses dias, né? Esses dias eu até recebi um convite para fazer uma visita. Mas eu só visito. Só visito. Voltar, só se Deus mandar eu voltar. Só se Deus mandar. É como eu sempre falo, né? Obedece, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Foi aqui nesse monte aqui, ó. Tá vendo esse monte aqui? Foi nesse monte aqui que o Senhor Jesus Cristo, em 2007, né? 2017, 18, 19,
20, 21, 22 e 23. Ou seja, há 16 anos atrás, foi nesse monte aqui, há 16 anos atrás, que o Senhor Jesus Cristo chegou para mim e falou assim: eis que eu entrego nas tuas mãos o ministério. E tu sabes que eu logo venho nas nuvens dos céus com poder e grande glória. Aí eu desci do monte. Quando eu desci do monte, Deus confirmou em uma igreja que eu fui pregar aqui perto. Minha mãe está até assistindo aí, Nilceia Ribeiro. E no dia que eu fui pregar lá na igreja, a irmã chegou e falou assim: Deus me mostra você pregando para uma multidão. Deus me mostra você pregando para uma multidão e me mostra você pregando na rádio. Isso foi exatamente na época quando Deus falou comigo aqui nesse monte aqui, ó. A maioria das lives que eu faço é aqui nesse monte, né? Dentre os crentes que tem aqui na região, eu acho que eu sou o crente, eu tenho absoluta certeza, eu sou o crente que mais sobe nesse monte. Porque esse local aqui, essa localidade aqui abaixo do monte, é uma comunidade. É uma comunidade. E por ser uma comunidade considerada perigosa, tem muitos crentes que não sobem esse monte no horário da tarde, não sobem. À noite, então, nem se fala. Nem se fala. À noite, então, nem se fala. Então, eu sou um dos crentes que mais sobe esse monte. Como eu gostaria que esse monte aqui fosse que nem um monte Escada de Jacó. Aliás, eu até já pensei em fazer isso. Entendeu? Convocar os crentes que eu conheço aqui da região para fazer desse lugar aqui um lugar, sabe? Tomar posse desse lugar. Porque foi Deus que separou esse lugar, essa tenda aqui, para que esse lugar fosse lugar de oração. Mas tem muita gente que tem medo de subir nesse lugar aqui. Tem muita gente que tem medo. Olha só como é que é lindo esse lugar. Eu já ouvi, já teve muitas pessoas que já elogiaram esse lugar aqui. Nossa, que lugar bonito, que monte bonito, hein? Que monte é esse? Então tem muita gente que tem medo. Mas foi aqui nesse lugar que o Senhor Jesus Cristo falou comigo. Em 2007. Em 2007. Deus falou comigo: eis que entrego nas tuas mãos o ministério até que eu venha. E tu sabes que logo eu venho. Então, eu não tenho que ir para convenção nenhuma. E eu não tenho que voltar para ministério nenhum. Se Deus não mandou. Jesus Cristo, ele falou para Tiago e João: deixa o rapaz expulsar os demônios e curar os enfermos. Quem não ajunta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. Jesus Cristo falou isso. Quem não é com ele, é contra ele. Quem não ajunta, espalha. Então, independente se você é pastor, pastora. Se você crê em Jesus Cristo, você tem autoridade dada a ele para expulsar demônios e curar os enfermos. Eu falei para você, consagra o azeite, consagra a água. A água, por exemplo, está escrito lá, Êxodo capítulo 23, versículo 25. E abençoarei o vosso pão e a vossa água, e removerei de vós todas as enfermidades. Então, haja a sua fé. Haja a sua fé. Tenha fé. Tenha fé para apresentar a sua água todos os dias. Para apresentar o azeite. Está dizendo ali. Está dizendo na palavra que as pessoas... Que as pessoas... Deixa eu ler aqui. Está dizendo aqui, ó. A palavra está dizendo. E eu já estou caminhando para o final dessa mensagem. Olha só o que diz aqui. Ó. Está alguém em vós doente? Chama os presbíteros da igreja. Mas se não tem presbítero, se não tem pastor, faz você mesmo a oração, faz você mesmo a unção. Usa de autoridade. Isso eu estou falando principalmente com você que já é crente. Você que é batizado nas águas, você que congrega. Se o pastor pode comparecer, amém, glória a Deus. Mas se ele não pode comparecer, se é uma situação de urgência, você apresenta o azeite, consagra o azeite e ungindo com o azeite em nome do Senhor, a pessoa ela será o quê? Ela será curada. O mal vai ser expelido.
O versículo 15 fala que a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. E o Senhor o levantará. Então, presta atenção. Tem pastor para orar? Amém. Se não tem, ora você mesmo. Usa de autoridade. Deixa de ser tímido, deixa de ser tímida. Deixa de ser tímido, deixa de ser tímida. O rapaz que estava expulsando demônios e curando os enfermos não era da panelinha, não era do grupo dos discípulos. Da panelinha dos discípulos, do grupo dos discípulos. Tem gente que critica, né? Tem gente que fala assim, quem levantou ele a pastor? Quem levantou ele a apóstolo? Quem levantou ele a bispo? Quem me levantou foi Jesus Cristo. Quem me levantou foi Jesus Cristo. E Jesus Cristo ele fala, pelos frutos conhecereis a árvore. Você conhece uma árvore, é pelos frutos. Pelos frutos. Quer saber se a pessoa realmente tem o chamado de Jesus Cristo para o ministério? Para a obra do ministério? É só você olhar para os frutos. É só você olhar para as obras. Aliás, falaram o seguinte para Jesus. Ninguém pode fazer esses sinais, esses milagres, se Deus não for com ele. Então é pelos frutos que você conhece. É pelos frutos. É pela obra que é feita, que é realizada. Paulo, por exemplo, ele fala, vós sois o selo do meu ministério. Então, por exemplo, as pessoas que acompanham o meu ministério são um selo do meu ministério. São pessoas que tiveram a confirmação dada por Deus de que eu sou o quê? Que eu sou um representante do Senhor aqui na terra. Mas eu não sou apenas representante. Eu não sou o único representante. Você que está me assistindo, você também é um representante de Jesus Cristo. Você também é representante. Deus quer usar a tua vida. Deus quer usar a tua vida para curar, para libertar. Você está entendendo essa palavra? Então, pega a água, pega o azeite e usa com fé. Faz a oração da fé. Todo dia faz a oração da fé. Meu Deus, coloca virtude, coloca poder, coloca unção. A minha filha vai ser curada, o meu filho vai ser curado. O meu marido, a minha esposa vai ser curada, vai ser curado. Você vai apresentar todo dia. Isso é fé. Isso é fé. Fé é perseverança. Em clamar a Deus, em suplicar a Deus. Você está compreendendo essa palavra? E aí, para nós terminarmos aqui, na carta de Tiago, o que diz a carta de Tiago aqui? Diz aqui a carta de Tiago, vamos lá. E a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, seriam perdoados. Seriam o quê? Perdoados. Deixa eu ver aqui a referência. Mateus 9:2. Vamos lá, Mateus 9:2. O que está escrito lá em Mateus 9:2? Mateus capítulo 9, versículo 2. Mateus 9:2. Mateus capítulo 9, versículo 2. Mateus 9:2. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados são os teus pecados. Aquele homem, ele estava na situação de cama por causa dos pecados. Olha só o que diz aqui o versículo 1. E entrando no barco, passou para outra margem, chegou à sua cidade, e eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé, ele tem que ver fé em você. Ele tem que ver fé em você. Quando você apresentar a sua água, ele vai estar vendo o quê? Fé. Quando você apresentar o lenço, as peças de roupa, ele vai estar vendo a sua fé. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os pecados. Perdoados são o quê?
os pecados. Perdoados são os teus pecados. Aquele homem, ele estava naquela situação certamente por causa do quê? Dos seus pecados. E o que diz lá na carta de Tiago? E se houver cometido pecados, lhes serão perdoados. Existem muitas pessoas que estão em situação de enfermidade, de doença, por causa do pecado. O pecado é uma brecha, é uma entrada para o mal. Mas o que diz lá em João? João capítulo 1, aliás, 1 João 1,9? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. Filhinhos, não pequeis, diz o apóstolo João. Filhinhos, não pequeis, mas se pecais, sabei, pois, que há um advogado junto do Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, pecou, confessa. Você acha o quê? Que eu não peco, não? Você acha que eu não peco em pensamentos, ou em palavras, ou em atitudes? Existem os pecados voluntários e os pecados involuntários. Pastor não peca, não? Será que pastor não peca? Pastor é o quê? Pastor é anjo? Pastor é o quê? Pastor é o próprio Jesus em pessoa? Pastor é o quê? É impecável? Existe ser humano impecável? Não existe ser humano impecável. Não existe. Aliás, Paulo ele fala, né? Paulo ele fala assim: e eu sou o maior dos pecadores. Paulo declara que ele declara que era pecador. Aliás, Paulo ele diz assim: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. E o mal que eu rejeito, que eu repudio, esse eu faço. E quando faço, não faço eu, mas a natureza pecaminosa, da qual há em mim. Né? O bem que a gente quer fazer, a gente acaba muitas das vezes não fazendo. E o mal que a gente não quer fazer, muitas das vezes a gente acaba fazendo. E Jesus ele fala, né? Vós sois maus. Vós sois maus. Nós somos maus. Segundo o conceito de Jesus, todo ser humano ele é mau. Todo ser humano é inclinado para o mal. Segundo a palavra diz: todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Todos pecaram. Todos. Pastores pecam? Pecam? Claro que pecam. Claro que pecam. Pastor peca? Claro. Sendo que eu confesso os meus pecados a quem? A Deus. Não confesso ao homem, né? A não ser que eu cometa algum pecado contra o meu semelhante, porque existem pecados contra Deus e pecados contra o nosso próximo, contra o nosso semelhante. E contra o nosso próximo, contra o nosso semelhante, a palavra nos fala que nós devemos ir lá e nos reconciliar com o nosso irmão. Deixa a sua oferta sobre o seu altar, deixa a sua oferta sobre o altar e vai lá e se reconcilia com seu irmão. Então existem pecados cometidos contra Deus e existem pecados cometidos contra o nosso semelhante, contra o nosso próximo. Mas o que a palavra diz? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e Ele é justo para nos perdoar de todos os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Todos os dias nós precisamos chegar diante do Senhor e confessar as nossas culpas, os nossos pecados. Todos os dias nós precisamos fazer uma autorreflexão. Parar para refletir a respeito da nossa condição diante de Deus. Meu Deus, está acontecendo tudo isso na minha vida. E tudo isso que está acontecendo na minha vida, porventura é por causa de algum pecado que eu cometi? E aí a pessoa ela tem que falar com Deus: meu Deus, se eu pequei através de pensamentos, de atitudes, de palavras, se eu cometi algo, mas eu cometi e eu não tenho nem ciência de que eu cometi, porque existem pecados assim, pecados ocultos, a Bíblia chama de pecados ocultos. Davi fala a respeito de pecados ocultos.
Os pecados ocultos são os pecados que a pessoa ela cometeu, sendo que ela não tem nem ciência de que ela cometeu. E existem os pecados conscientes. É aquele pecado que a pessoa ela comete tendo ciência de que é errado. Ela sabe que é errado. Exemplo, a pessoa sabe que mentir é errado, mas assim mesmo ela vai e mente. Ela sabe que adulterar é errado, mas assim mesmo ela vai e adultera. Ela sabe que matar é errado, mas mesmo assim ela vai e mata. Ela sabe que furtar, roubar é errado, mas assim mesmo ela vai lá e rouba. Ela vai lá e furta. Ela sabe que ela não pode guardar mágoa no seu coração, que ela não pode ter desejo de vingança quanto a ninguém. Mas ela alimenta o sentimento, né? Ela fica nutrindo o sentimento de vingança. Ela fica ali, né? Remoendo, né? Ela fica ali com aquele sentimento de raiva. Ou seja, ela está em pecado. Ela sabe que ela não pode estar vivendo em tal situação, mas mesmo assim ela vive. Então existe o pecado consciente e o pecado inconsciente. Mas o que a palavra diz? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então a pessoa ela precisa se arrepender. Uma coisa que quase nem se fala hoje em dia, né? São poucos os ministérios. Ou será que é exagero da minha parte? São poucos os pregadores que falam contra o pecado. O que você mais vê hoje em dia são pessoas falando de bênção, 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 bênção. Mas não falam para as pessoas que elas precisam se arrepender. Que elas precisam fazer uma autoanálise. Que elas precisam, sabe, a refletir a respeito da sua situação diante de Deus. Será que eu estou diante de Deus de uma maneira favorável? Será que o que está ocorrendo na minha vida não é resultado dos meus pecados? Porque a Bíblia fala, está escrito, que de Deus ninguém zomba. Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem plantar, ele irá colher. E eu li ali no Evangelho, eu li ali na palavra, Jesus ele falando para o homem que estava em um leito, perdoados são os teus pecados. E aquele homem passou a andar. E um homem que ficou 38 anos esperando a cura no tanque de Betesda. Jesus Cristo, depois de ver aquele homem curado, depois de ter curado aquele homem do tanque de Betesda, o coxo, Jesus, ao encontrar ele no templo, já curado, Jesus Cristo, ele disse, vejo que estás curado, mas vai e não peques mais, para que não te suceda, para que não aconteça algo pior contigo. Então, você pode curar? Deus pode te usar para curar? Ele quer te usar. Ele quer te usar. Mas para Ele te usar, você precisa se arrepender dos seus pecados. E a pessoa também que precisa de cura, seja você ou um familiar seu, também precisa se arrepender. Inclusive para ser salvo, né? Porque o Senhor ele pode até curar a pessoa, mesmo ela não se arrependendo dos seus pecados. Mas se ela não se arrepender após a sua cura, se ela não se voltar para o Senhor após a sua cura, o que irá acontecer? O que irá acontecer será que ela irá perder a sua salvação. Porque o que pode ser pior do que ficar 38 anos entravado em um leito, em uma cama? O que pode ser pior do que ficar 38 anos paralisado? Se não ser lançado no lago de fogo e enxofre, preparado para o diabo e seus anjos. Uma vez eu parei para pensar a respeito disso. Poxa, Jesus falou para o homem, vai e não peques mais para que não te suceda coisa pior. O que pode ser pior do que 38 anos entravado em uma cama? O que pode ser pior do que isso?
será a morte? Mas espera aí, a morte todo mundo vai ter que morrer um dia, cedo ou mais tarde. E aí o Espírito Santo ministrou meu coração dizendo, para que não te aconteça algo pior. O que é algo pior? O que é algo pior do que ficar 38 anos paralítico? O que é pior do que até mesmo do que a morte? Porque morrer, todos nós iremos morrer um dia. O que é pior? O pior de tudo é no final ser lançado no lago de fogo, preparado para o diabo e seus anjos. Eu li ali para você, né? Tiago falando sobre a oração da fé. E a oração da fé salvará o enfermo. Mas não é salvar só o enfermo fisicamente, emocionalmente. Não. Mas é salvar a pessoa, né? A pessoa que está enferma espiritualmente. Porque a maior enfermidade é a enfermidade do espírito. É a enfermidade do espírito. Porque o que adianta a pessoa ela ser curada na carne, ser curada no corpo? O que adianta a pessoa ela receber por um momento paz, alegria na sua alma, porque estava depressiva, estava triste, estava angustiada? Mas no final de tudo perder a sua alma, perder a sua vida, né? Perder a salvação. Existem pessoas assim, que estão enfermas no espírito, estão espiritualmente enfermas. Estão enfermas espiritualmente. Eu li para você, a oração da fé salvará o doente. Então eu quero orar aqui mais uma vez. Você que está doente, mas não é doente fisicamente apenas, não. Não é doente apenas emocionalmente, não, até porque eu já orei. E eu creio que o Senhor ele já te curou. Ele já te curou fisicamente. Ele já te libertou da depressão, da angústia, da ansiedade, do medo. Mas eu quero orar pelo teu espírito, pela tua vida espiritual. Pela tua vida espiritual. Jesus Cristo ele ressuscitou Lázaro depois de 3 dias de morto. Depois de 4 dias, né, de morto. E Lázaro, depois de ressuscitar, ele o quê? Ele morreu. Lázaro continuou vivo até os dias de hoje? Não, morreu. E a mulher, ou melhor, e a filha de Lázaro? Aliás, a filha de Jairo. E a filha de Jairo, ao ser ressuscitada, ela continuou viva até os nossos dias? Não, ela morreu. Ela morreu. Jesus os ressuscitou, mas depois, mais adiante, depois de alguns anos, morreram. Eles morreram. Eles pereceram. Eles voltaram ao pó. Você vai morrer um dia. O Senhor ele te cura, mas um dia você vai morrer. Ou você acha que você vai ficar para sempre na terra? Eu vou morrer um dia. Eu tô aqui pregando, ministrando, ensinando a palavra, mas eu vou morrer um dia. Se eu não passar pelo arrebatamento, se Jesus Cristo não vier daqui a algum tempo, daqui a alguns dias, semanas, meses, ou daqui a alguns anos, daqui a algum tempo, se Jesus não vier nas nuvens dos céus e eu não passar pelo arrebatamento, eu vou passar pelo processo de morte, como todo mundo um dia vai passar. E aí o Espírito Santo me fez lembrar aqui. Foram 10 que foram curados. 10 leprosos. Mas apenas um voltou para agradecer. A coisa mais ingrata, a atitude mais ingrata que o ser humano pode ter para com Deus é essa. A pessoa é curada, a pessoa é liberta, e depois ela vira as costas para Deus. Ela rejeita o Senhor. Ela abandona o Senhor. Quando a pessoa ela mais precisou de Deus, Deus foi, curou ela, libertou ela. Mas depois a pessoa simplesmente fez o quê? A pessoa virou as costas para Deus. A pessoa abandonou a Deus. É triste, né? É triste. É triste você fazer algo por alguém e a pessoa pagar com ingratidão. Eu já passei por isso. Você que está me assistindo, eu creio que você já tenha passado por isso alguma vez na vida. De você ser
de você ter recebido o quê? Ingratidão. Você fez de tudo pela pessoa, mas a pessoa pagou com ingratidão. Existem pessoas assim, que são curadas pelo Senhor, são libertas pelo Senhor, e tem a mesma atitude dos 9. Dos 9 o quê? Dos 9 leprosos. 10 foram curados, apenas um voltou para agradecer. E Jesus Cristo, ele falou para aquele homem, Jesus Cristo, ele falou assim: só este voltou para agradecer? Cadê os outros 9? Só esse voltou para agradecer? E aí Jesus Cristo chegou e falou para aquele homem: vá em paz, a tua fé te salvou. Ou seja, aquele homem foi salvo. Ele não foi só apenas curado da sua lepra, mas ele foi salvo. Porque mais importante do que ser curado, mais importante do que ser liberto, é no final de tudo, é ser salvo. O mais importante é ser salvo. E o Senhor, ele quer te salvar. Eu quero orar nesse momento. Meu Deus, que essa pessoa venha receber a tua palavra de bom grado. E que essa palavra venha produzir resultado, meu Pai, de transformação, de mudança. Que essa pessoa, meu Deus, venha ser uma pessoa intrépida, ousada, corajosa. Uma pessoa imbuída de fé, cheia de fé, para expulsar demônios, para curar os enfermos. Porque o Senhor falou a respeito daquele rapaz que estava curando os enfermos, expulsando os demônios em teu nome, mas não eram do grupo dos apóstolos. O Senhor disse: deixai-o, porque não há ninguém que expulse demônios e fale mal de mim, que expulse demônios e cure os enfermos e em seguida fale mal de mim. Quem não ajunta espalha, quem não é por mim é contra mim. E essa pessoa ouviu a tua palavra. Ela aprendeu que ela precisa de maturidade espiritual. E a maturidade espiritual, ela vem no exercício da fé. Quando a pessoa ela apresenta água, quando ela apresenta o azeite, quando ela apresenta as peças de roupa, quando ela faz os propósitos de oração, de jejum. Nisso ela só vai crescendo e vai crescendo e vai crescendo e vai crescendo. É como a semente de mostarda. É como a semente de mostarda. Aliás, Jesus Cristo, teu Filho, ele disse: se tiveres uma fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: monte, lança-te daqui para o mar, e assim vos será feito. Então, eu oro para que essa pessoa venha ter maturidade espiritual. Que ela cresça, meu Pai, na graça e no conhecimento do Senhor. Para que ela venha ter do Senhor autoridade e poder para expulsar demônios, para curar os enfermos, para dar ordem para que o mal bata em retirada, para que quando ela apresentar o azeite, a água, as peças de roupa, que ela tenha fé de que de fato o Senhor está colocando virtude, unção e poder, e que os sinais e os prodígios e as maravilhas irão acontecer, porque o Senhor diz: estes sinais acompanharão aos que crerem. Aos que crerem. Os sinais não acompanham apenas os presbíteros, ou os pastores, ou os evangelistas. Não, não. Os sinais acompanham aos que crerem. A mulher lá, a cananeia, ela disse: porque os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E Jesus disse para aquela mulher: vai em paz, porque o demônio já saiu da menina. Por causa desta tua palavra, o demônio já saiu da menina. Então a pessoa não precisa ser necessariamente um pastor, uma pastora para expulsar demônios, para curar os enfermos. Basta ela usar de autoridade. Basta ela crer no nome de Jesus Cristo. Basta ela exercitar a sua fé. Basta ela treinar. Se preparar, se consagrar. E ela vai ver os sinais e os prodígios acontecerem na sua vida. Mas foi falado também, meu Deus, na sua palavra, que mais importante do que ser curado fisicamente, emocionalmente, mais importante do que ser curado, ser liberto, é se render ao Senhor, é entregar a vida para o Senhor, é ser salvo. Que não adianta ser curado, não adianta ser liberto, e depois de ser curado e ser liberto, virar as costas para o Senhor.
desprezar o doce convite de Jesus Cristo para a salvação. Então, meu Deus, eu oro para que essa pessoa seja curada. Curada não fisicamente nem emocionalmente, porque eu já orei. Eu já determinei, já foi profetizado. E eu creio que as palavras que foram proferidas não vão cair por terra. Mas eu peço nesse momento para que o Senhor venha, meu Pai, curar essa pessoa da enfermidade do espírito. Essa pessoa que está enferma espiritualmente, que não consegue orar, que não consegue meditar na sua palavra, que não consegue colocar em prática a sua palavra. Essa pessoa que está afastada, que está desviada dos teus caminhos, longe dos teus caminhos, essa pessoa venha se reconciliar com o Senhor. E que essa pessoa, meu Pai, que não entregou a vida a Cristo ainda, que ela se entregue, que ela se renda agora. Porque está escrito na sua palavra, se ouvirdes, pois, a voz do Espírito Santo, se hoje ouvirdes, pois, a voz do Espírito Santo, não endureças o vosso coração. Não endureças o vosso coração. Então que essa pessoa, meu Pai, venha receber a tua palavra de bom grado. E que ela venha, meu Pai, ser curada da enfermidade espiritual. Porque o Senhor cura o corpo, o Senhor cura a alma, mas o Senhor também cura o espírito. O Senhor dá saúde ao espírito. Então dá saúde ao espírito desse homem, ao espírito dessa mulher. Ao que estava pensando em se desviar, ao que estava pensando em ir para o mundo, em fazer a sua própria vontade. Que ela venha, meu Pai, ser curada dessa enfermidade na alma, no espírito. Que ela venha, meu Pai, receber revestimento e unção e poder. E que ela venha, meu Pai, perseverar em ser salva. Porque o Senhor salva e o Senhor permite que nós permaneçamos salvos. Mas desde que nós venhamos perseverar. Então, meu Deus, eu peço nesse momento que haja cura para o espírito, que o espírito dessa pessoa venha receber cura, seja curado, seja curada no teu espírito. A partir de hoje, nasce em você a fome e a sede pelas coisas de Deus. Hoje você recebe cura para o teu espírito. Hoje você recebe salvação para o teu espírito. Receba a salvação. Seja salvo, para a glória de Deus Pai. Assim, meu Deus, nós oramos. E já cremos. Em nome de Jesus. E você que crê, diga amém. Diga graças a Deus. Glória a Deus. É isso. Já se sinta curado, curada no espírito. O espírito, ele também adoece, você sabia? Aliás, muitas das enfermidades da alma e do corpo é por causa do espírito. Se você está bem espiritualmente, tudo vai bem. Se você não está bem espiritualmente, tudo vai mal. Se você está mal espiritualmente, você entra em depressão. Vem a depressão, vem a angústia, vem o medo, vem a ansiedade, vem o desejo de suicídio, a vontade de morrer. Depressão, escute com atenção que eu vou falar agora. A depressão é a ausência do Espírito Santo. Vou repetir. A depressão é a ausência do Espírito Santo. O Espírito Santo é espírito de vida. A depressão é espírito de morte, porque o espírito da depressão quer levar a pessoa à morte. Quando a pessoa ela não tem o Espírito Santo, quando a pessoa ela não está bem com Deus, não está bem espiritualmente, quais são os sintomas de que a pessoa ela não está bem com Deus, que ela não está bem espiritualmente? Depressão, angústia, ansiedade, medo, desejo de suicídio, vontade de morrer, visão de vultos, audição de vozes, pesadelos, insônia.
presença ruim. Ela sente que alguém está ali seguindo ela ao andar na rua. Ela se assusta com a própria sombra. Enfermidades que os médicos não conseguem diagnosticar. Ou enfermidades que têm diagnóstico, mas o diagnóstico é de não cura. Então, quando a pessoa está bem espiritualmente, tudo vai bem. Por isso que eu orei. Por isso que eu orei pelo teu espírito. Para que o Senhor te curasse no espírito. No espírito. Porque quando você está saudável espiritualmente, você se torna saudável emocionalmente. Você se torna saudável fisicamente. Você está entendendo esse ensinamento? Está entendendo o que eu estou te passando? Você está entendendo por que há muitas pessoas sofrendo na alma, com uma tristeza profunda, com uma amargura, com desejo de vingança, com ódio, com mágoa? Porque não está bem espiritualmente. Não está bem. Você está entendendo por que tem pessoas que têm enfermidades no corpo? Por quê? Porque não está bem espiritualmente. Quando você está bem espiritualmente, tudo vai bem. Tudo vai bem. Tudo vai bem. Então é isso. E você venha fazer a oração da fé. Todos os dias. Mas não se esquecendo de que, e se tiver cometido pecados, serão perdoados. E como é que o Senhor perdoa os nossos pecados? Quando nós os confessamos e os deixamos. Aquele que confessa as suas culpas, aquele que confessa a sua transgressão e a deixa, alcança do Senhor misericórdia. Que você receba essa palavra da parte da fiel testemunha, que é Jesus Cristo. E que o Espírito Santo do Deus vivo fale mais ainda ao meu, ao teu, aos nossos corações. Glória a Deus. Pois bem, vou estar terminando, mas antes de terminar, eu quero orar aqui pelos semeadores do Deus vivo. Quero orar nesse momento por aqueles que têm patrocinado esse ministério, que têm sido mantenedores. Tá bom? Quero nesse momento orar. Meu Deus, eu te peço nesse instante, meu Pai, que o Senhor venha abençoar de maneira abundante a todos os semeadores do Deus vivo. Que o Senhor venha multiplicar as sementes que foram lançadas sobre esse ministério, sobre o teu reino, sobre o campo do teu reino, por meio desse ministério. Que o Senhor venha, meu Pai, multiplicar de 1 por 30, de 1 por 60, de 1 por 100 e de 1 por 1000. Que o Senhor venha, meu Deus, fazer com que os teus filhos sejam cabeça ao invés de cauda. Que eles venham estar sempre por cima e jamais por baixo. E que eles tenham muito para emprestar e até para dar. Então eu peço a bênção que enriquece, da qual não acrescenta dores, sobre todos os semeadores do Deus vivo, e já creio pela fé na resposta dessa oração, em nome de Jesus. E antes que eu me esqueça, né, o Senhor me fez lembrar agora. Meu Deus, abençoa essa pessoa que tem o desejo de contribuir com esse ministério. O ministério precisa de recursos. Eu tenho o objetivo, aliás, eu tenho não, o Senhor tem, o Senhor colocou isso no meu coração, esse projeto, de começarmos a ter um programa de rádio, ou até, quem sabe, um programa de TV, né? Quem sabe, né? O Senhor vai prover, o Senhor vai levantar o povo, o Senhor vai prosperar o povo que acompanha esse ministério, para que nós possamos ter recursos, condições, para ter um programa de rádio, um programa de TV. Então essa pessoa, meu Deus, que tem o desejo de contribuir com esse ministério, essa pessoa que talvez diz assim, pastor, eu gostaria tanto de ajudar esse ministério. As palavras, as ministrações, as intercessões têm sido bênção para a minha vida. Eu tenho me sentido tão abençoado, tão abençoada com as ministrações da palavra, com as intercessões proféticas, que eu gostaria de contribuir com o teu ministério. Mas eu não tenho nada em mãos. Eu não tenho nada. Mas ainda que essa pessoa não tenha nada, meu Deus. Ainda que essa pessoa não tenha nem sequer uma moeda, nem sequer R$1. Ainda que ela não tenha nada, nada mesmo. Nada mesmo.
O Senhor é aquele que dá a semente ao que semeia. Então, meu Deus, que o Senhor venha dar a semente, que o Senhor venha dar o recurso que essa mulher precisa, que esse homem precisa, para que quando essa pessoa receber da tua parte o milagre financeiro, ela venha dar testemunho e louvor ao teu nome e na oportunidade ela venha honrar o Senhor através desse ministério. Então, meu Deus, eu peço nesse momento, libera o milagre financeiro para essa pessoa. E que ela, ao receber o milagre financeiro, ela venha nos procurar para dar o testemunho de fé, para que o seu nome seja engrandecido, venha ser glorificado diante dos homens. E na oportunidade, ela venha ser fiel ao autor do milagre financeiro dela, contribuindo com esse ministério, contribuindo para o reino do Senhor por meio desse ministério. Então, assim, meu Deus, eu apresento a vida de todos os semeadores, como também desta pessoa que quer se tornar um semeador do Deus vivo. Assim, meu Deus, nós ligamos aqui na terra para que seja ligado aí nos céus, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. E você que crê, diga amém, diga graças a Deus. Antes de eu terminar, olha só o que diz aqui Lucas. Lucas capítulo 8. Veja só o que diz aqui Lucas. Lucas capítulo 8. Quero ler aqui para você, antes de terminar. Lucas capítulo 8. Veja o que diz aqui. Lucas capítulo 8. E aconteceu que depois disso... Deixa eu ler aqui a epígrafe. As mulheres que serviam a Jesus com seus bens. E aconteceu, depois disso, que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com suas fazendas. Olha o que diz aqui a nota de comentário. O serviam com suas fazendas. Essas mulheres que tinham recebido cura e atendimento especial da parte de Jesus, honravam-no, contribuindo fielmente para o seu sustento e dos seus discípulos. O serviço e a devoção delas continuam sendo um exemplo para toda mulher que nele crê. Então veja, Jesus Cristo, ele foi sustentado, ou seja, Jesus Cristo ele teve no seu ministério mantenedoras, né? Ali fala das mulheres, mas certamente havia também homens que eram mantenedores, eram colunas do ministério do Senhor Jesus. O Evangelho fala que Judas, por exemplo, ele era o tesoureiro do grupo, né? Judas ele carregava consigo a bolsa onde tinha o quê? As ofertas. Então você que tem acompanhado o ministério, você que diz assim, poxa, as palavras têm sido bênção para mim, as ministrações da palavra, as orações, e eu quero, em gratidão a Deus, em gratidão ao Senhor, porque oferta é sinônimo de gratidão. Oferta é sinônimo de gratidão. Jesus ele falou, cadê os 9, hein? Só este voltou para agradecer? Não foram 10 leprosos que foram curados? Cadê os outros 9? Então a oferta é sinônimo de gratidão. Jesus Cristo, por exemplo, ele disse assim, aquele que der um copo de água fria a um profeta meu, receberás o que? Recompensa. Ele disse, aquele que me servir, o Pai o honrará. Então, você honra o Senhor Jesus através do ministério que o representa. Tem o meu ministério, mas tem outros ministérios também, que são representantes do Senhor Jesus aqui na terra. E a palavra fala que quando você honra o Senhor Jesus, Deus, o Pai, ele te honra. E Jesus Cristo, ele fala que a semente, ela é multiplicada de 1 por 30, de 1 por 60, de 1 por 100, de 1 por 1000. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele fala que aquele que planta, colhe. Aquele que semeia pouco, pouco colhe. Aquele que semeia muito, muito colhe. E aquele que não semeia, não vai colher nada. Se você planta, você colhe. Se você não planta, você não colhe. E aí Jesus Cristo ele fala assim também. Jesus ele fala, sede fiel no pouco, que sobre o muito te colocarei. Então você que pode fazer uma contribuição de R$1, pastor, só posso fazer R$1.
eu só posso fazer 2, eu só posso fazer com 5, eu só posso fazer com 10, eu só posso fazer com 20, eu não sei qual é a tua condição. Mas você que pode e quer, você que pode e quer, que quer e pode, faça a sua oferta voluntária. Nos ajude a pregar o Evangelho. Nos ajude, né, irmos de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, porque está escrito ali, né? Que Jesus ele ia de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Às quintas-feiras eu estou em Irajá, mas logo logo, com a permissão do Senhor, vou estar em Madureira. Logo logo, com a permissão do Senhor, vou estar em diversas partes do Rio e também fora do Rio. Mas para isso eu preciso de recursos. Eu preciso de mantenedores, eu preciso de pessoas que sejam colunas para o ministério. Então você que pode ofertar com 1, com 2, com 5, com 10, com 20 ou com mais, faça a sua contribuição e esteja certo que Deus, o Pai, Ele vai te honrar. Porque não há nada que você entregue nas mãos do Senhor Jesus, não há nada que você faça pela causa do Senhor Jesus, que é patrocinar a pregação do Evangelho para que vidas sejam salvas e vidas sejam, né, cuidadas. Não há nada que você faça pelo Evangelho, pelo Senhor Jesus, que você não receba o quê? De maneira multiplicada. Deus ele vai te devolver de maneira multiplicada. Ele vai multiplicar na sua vida. Então, você que quer contribuir, ó, o número da chave Pix do Ministério está aqui embaixo, como também o número da conta do Ministério, tá bom? Depois de você fazer a sua contribuição, faça o seguinte: tem a chave Pix celular. A chave Pix celular é o mesmo celular, é o mesmo WhatsApp, é o mesmo número do WhatsApp. E aí você manda o comprovante lá para o WhatsApp, e ao pegarmos o seu comprovante, ao recebermos o seu comprovante, nós iremos orar pela sua vida profissional, empresarial, financeira e também as demais áreas, manhã, tarde, noite, em nome de Jesus, tá bom? Para que o Senhor venha te honrar, porque Ele garante, Jesus Cristo Ele garante, aquele que me servir, o Pai honrará. Mas como é que você serve o Senhor Jesus? Contribuindo para o ministério daquele que representa o Senhor Jesus aqui na terra. Neste caso, eu estou representando o Senhor Jesus Cristo. E Ele disse que se você fizer o mínimo por um profeta dele, por um ministério que representa Ele aqui na terra, você recebe recompensa. Você recebe galardão. Recebe no tempo presente e também recebe no futuro. Quando chegar o momento, né, de estarmos com Ele na eternidade. Recebe também a vida eterna. Então você que quer contribuir, você que quer colaborar com esse ministério, quer se tornar um semeador do Deus vivo, faça sua contribuição, faça sua doação e esteja certo que Jesus Cristo, ou melhor, Deus o Pai, irá te honrar em nome do Senhor. Glória a Deus. Pois bem, vou estar terminando e mais tarde estarei aqui na Lagoinha com a permissão do Senhor, aqui em Nova Iguaçu, e quinta-feira eu estou na Escada de Jacó. Você que é do Rio de Janeiro, você que mora no bairro de Irajá e bairros vizinhos, você é meu convidado e o convidado muito que especial do Senhor Jesus para comparecer. Então compareça nessa quinta-feira, você que pode, tá bom? Você que pode comparecer, compareça lá na Escada de Jacó, na subida, né? Na tenda da subida do Escada de Jacó, em Irajá. Eu vou estar lá no horário das 18 horas, de 18 horas até as 22 horas, tá bom? E depois do domingo do Dia dos Pais, com a permissão do Senhor, nós vamos começar a fazer cultos lá no Escada de Jacó, no horário das 18 horas, tá bom? Então é isso. Quinta-feira eu te aguardo. Você que é do Rio de Janeiro, eu te aguardo no Escada de Jacó, tá bom? Em Irajá, às 18 horas. Das 18 horas às 22 horas, tá bom? Especialmente horário das 8 da noite, porque são 2 reuniões, né? 2 cultos. Especialmente às 8 horas, das 8 horas até as 22 horas, tá bom? Então é isso, eu vou estar terminando e o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Que o Senhor Jesus faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor Jesus levante o seu rosto e te dê a paz. E que a graça
do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, sobre todos da sua casa, sobre todos nós que aguardamos a volta gloriosa do Senhor Jesus. Declaramos com toda a nossa fé, amém, e graças a Deus. E como eu sempre digo, o Deus vivo, Ele é conosco. Por isto, vamos em frente, olhando sempre para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Vitória em meio à guerra. Jesus Cristo é a bandeira, é a garantia da minha, da tua, da nossa vitória. Um beijo no coração, um grande abraço. Fiquem firmes com Deus, fiquem firmes com o Senhor Jesus e não se esqueça. Exercite a sua fé, consagre a água todos os dias, consagre o azeite todos os dias, tá bom? Faça a oração da fé, né, pelo teu familiar, faça a oração da fé por você mesmo, porque você pode orar por você mesmo, né? Não só apenas esperar que alguém ore por você, mas você mesmo pode fazer a sua oração, tá bom? E não se esqueça, se tiver cometido algum pecado, é só confessar. 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados a Ele, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Então, exercita a sua fé. Exercita a sua fé. Os sinais acompanharão aos que crerem. Glória a Deus. Compartilhe esse vídeo pelo menos com 12 pessoas, 6 pessoas do seu círculo de amizade, 6 pessoas do seu círculo, né, da sua parentela, da sua família, e receba do Senhor Jesus Cristo o galardão, a recompensa de profeta. Até às 3h33 da manhã, ou se não daqui a pouco, né, às 7 da noite, eu vou estar na Lagoinha com a permissão do Senhor, e aí qualquer coisa eu faço a transmissão ao vivo, tá bom? Então até o próximo vídeo, até a próxima live, com a permissão do Senhor. Que Deus abençoe, muita luz, graça e paz.